CBN Agro, com Éder Campos. Pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação. Apresentação: Éder Campos. Os fios das roupas. Muito bem, bom dia para você neste dia 24 de outubro de 2020, 8 horas mais 5 minutos em Campo Grande, 26 graus nesse momento na capital sul-mato-grossense. Prazer imenso ter sua companhia mais uma vez aqui no CBN Agro. Que maravilha, né? Valdir Nunes, bom dia. Thaís Sintra, tudo bem? Ingrid Rocha, bom dia também. Nossa equipe pronta aqui para começar mais um sábado com muitas informações. Começa aqui o CBN Agro, depois tem o Paulo Cruz, depois tem a Luciene Mamoré e depois tem o nosso amigo José Marques. É isso? É o sábado com muitas informações com os colunistas da Rádio CBN Campo Grande. Olha, legal, hein? Bom ter a sua companhia, você que acompanha a Rádio CBN pelo rádio e também pelas redes sociais. Nesse momento transmitimos pelo YouTube e também pelo Facebook. É isso? Vamos lá, Valdir? Acesse facebook.com/CBN Campo Grande e curta nossa fanpage. Fique ligado em nossas redes sociais. Acesse o Instagram, @CBN Campo Grande. Legal, se você quiser participar conosco, você pode fazer via WhatsApp. 679-9932-3500. CBN Agro Entrevista. Apresentação: Éder Campos. Sou eu, Éder Campos, com você neste sábado, dia 24 de outubro de 2020. Viu que tô feliz, tô alegre hoje, né? Tô expansivo hoje, né? Percebeu? Porque o Palmeiras classificou no meio de semana. Legal, Valdir Nunes. Vambora, vamos pra frente então. Olha, nosso WhatsApp à sua disposição, 679-9932-3500, para você mandar sua mensagem e participar do programa de hoje. Conversa com a gente aí, manda sua mensagem, tá certo? Hoje eu vou conversar com o Dr. Márcio Ribeiro Silva. Ele é veterinário, doutor em zootecnia, tá conosco aqui para falar sobre melhoramento genético. É claro que o nosso bate-papo é direcionado para o pecuarista, para o homem do campo, mas também nós sempre trazemos um pouco do agro para dentro da cidade. Nós queremos que o consumidor entenda por que a carne chega na mesa dele, às vezes até diferente, né? Um pouco mais macia, um pouco mais dura, um pouco mais bonita, um pouco menos bonita. Por que isso acontece? Por conta dos sistemas produtivos. Márcio Ribeiro, bom dia, tudo bem? Bom dia, Éder, bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui na Rádio CBN. Eu sou um ouvinte assíduo do teu programa aí da rádio e é um privilégio muito grande estar aqui. E a gente veio com essa ideia mesmo, né, Éder, de tentar contribuir com um pouco do conhecimento ou da experiência que a gente tem para levar a todas as pessoas, aos ouvintes desse programa tão bacana que a gente tem aqui na CBN, que é levar o agro, chegando não só quem trabalha nas fazendas, quem vive nas fazendas, mas também ao cidadão, ao pessoal da cidade, entender um pouquinho do que está por trás do nosso mundo, né, Ed? Eu gosto muito dessa conversa, sabia, Márcio? Quando a gente tenta, e a gente tem esse compromisso, nós que somos do setor rural, esse compromisso de levar as informações para o público consumidor, público urbano. Porque o agronegócio, ele não começa e não termina no supermercado. Ele começa muito antes, muito lá atrás. E não é na fazenda que ele começa. Ele começa muitas vezes numa pipeta, né? Ou numa prancheta, ou começa numa sala de estudos e pesquisas. Para quem não sabe, o boi que está no pasto, ele não começou ali, começou muito antes, né, Márcio? Sem dúvida. Eu acho a conversa do consumidor final, que é o nosso fim, né? A gente tem que pensar que o fim de tudo que a gente faz no mundo do agro é levar comida para a casa das pessoas, comida de qualidade, comida com acessibilidade, é levar vestimentos para as pessoas, é levar insumos para
diferentes ramos das indústrias, né? É levar qualidade de vida para as pessoas, mas por trás dessa qualidade de vida, dessa comida de qualidade, desse vestimento de qualidade, desses insumos para as diferentes áreas das indústrias, tem uma ciência grande de várias áreas da zootecnia, da veterinária, da agronomia, da administração, da comunicação, do jornalismo, enfim, tem uma gama de ciências e de profissões atreladas a isso que faz com muito afinco, né, com muita dedicação e com muito empenho, além da massa trabalhadora incrível e pujante que a gente tem, tanto dos empresários rurais, tanto das famílias dos empresários rurais de qualquer porte, e quanto dos colaboradores de todos que vivem no meio rural, que pensam com muito carinho, com muita dedicação em promover dias melhores, né, para a gente que vive aqui na cidade. Com certeza, isso é filosófico demais. É importante saber para quem produz, o que produz, como produz, qual o objetivo da produção agropecuária. Eu tenho uma história, não sei se é verdadeira, se ela é só uma ficção, mas eu ouvi essa história várias vezes, sobre a questão dessa relação do campo com a cidade. E a professora pergunta para os alunos, num centro urbano, de onde vem o leite? E o aluno responde, da caixinha. O leite vem da caixinha, professora. E a gente sabe que muito mais, além dessa resposta, o leite, ele vem do campo, ele vem da pesquisa, que é a sua área, né? Porque a gente vai falar hoje sobre melhoramento genético de animais, que é o nosso bate-papo de hoje. Mas, Márcio, antes da gente entrar efetivamente no nosso bate-papo, eu quero apresentar você para os nossos ouvintes. O Márcio Ribeiro é médico veterinário, doutor em zootecnia. Conta um pouco de você. Então, a minha história é uma história muito interessante com a vocação para o agro, porque eu sou filho de economistas e meu pai tinha uma pequena propriedade rural no interior do Espírito Santo. Você é capixaba? Na verdade, eu nasci no Rio de Janeiro, mas eu não me considero muito carioca, não por qualquer motivo, mas eu fui com 6 meses para o Espírito Santo. Então foi muito cedo, me considero capixaba de coração e de todos os sentidos. Mas nós moramos também muito no interior de Minas. Meu pai, bancário, trabalhava em várias agências e moramos no Espírito Santo e em Minas. Mas a minha ligação com o agro foi que meu pai adquiriu uma propriedade e desde pequeno fui criado nela. Então eu tinha uma vocação natural e fui fazer, meu único vestibular que eu fiz foi para veterinária. Fiz um vestibular na minha vida, só. Não fiz 2 para 2 universidades. Na Federal do Rio? Na Federal do Rio. Seropédica? Seropédica. Aí me formei em Seropédica, em seguida fui fazer um mestrado na Universidade Federal de Viçosa. E quando eu estava para fazer o doutorado na Universidade Federal de Viçosa, eu recebi um convite que mudou minha vida. Que eu recebi um convite do senhor Tadeu Marinho, um grande pecuarista aqui do estado, da EMA Agropecuária. Corumbá? De Corumbá, que me convidou, Márcio, eu estou montando um projeto de cria no Pantanal. E você não quer ir trabalhar com a gente? Então eu fui e fiquei muito assediado e muito impactado positivamente em conhecer o Pantanal, em conhecer a cria do Pantanal. Vi o desafio enorme que tinha pela frente e era uma dimensão grande e eram desafios totais. Então todos os conhecimentos que eu adivinha de antes se confrontaram com a realidade do Pantanal, com cheia, com seca, com incêndio. Porque uma coisa é teoria, outra coisa é a prática. E outra coisa é a prática. Então, eu fiquei 5 anos trabalhando na parte administrativa e técnica, né, e formatando esse rebanho da EMA, os rebanhos da EMA em diferentes fazendas no Pantanal. E depois disso eu senti uma necessidade, por gostar muito, nós vamos entrar no papo do melhoramento genético, eu peguei uma afinidade muito grande com o melhoramento genético na prática, lá no Pantanal. E então eu fui fazer um doutorado numa das maiores universidades e melhores universidades da nossa área de melhoramento genético do país, que foi a Unesp de Jaboticabal. Eu fiz um sanduíche, que a gente chama, que é um doutorado com a parte técnica, a parte prática e experimental compartilhada na USP de Pirassununga.
e tivemos também um convívio e não só uma convivência, mas um suporte muito grande de universidades de fora, a Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos também. E a gente começou a desenvolver um trabalho, foi muito frutífero. Meu doutorado me impactou muito, porque eu saí do campo para ir para a academia de novo, e num patamar muito alto. Então aprendi muito, me dediquei muito. E depois disso eu constituí uma empresa de consultoria que chama Melhor Animal, em Jaboticabal. E passamos a atuar em vários estados e com vários clientes com diferentes propósitos genéticos. Então, trabalhamos com clientes que fazem seleção dentro das raças, clientes que fazem clientes comerciais que fazem cruzamentos. Gostei desse tópico, viu? Propósitos genéticos no rebanho. Propósitos genéticos. Vamos depois abordar esses propósitos genéticos depois. Continue. Exato, e é o foco. Então, aí fez isso, casei com uma pesquisadora da Embrapa e voltamos para o Pantanal. Depois de vários anos, nós estávamos em Piracicaba já. Rodou bastante, hein? Rodamos, muito em função da ciência também. Que a gente foi fazer um pós-doutorado na Exalc. E depois disso fomos para o Pantanal. Minha esposa fez, após o pós-doutorado, foi convocada pela Embrapa Pantanal. E hoje ela é pesquisadora da Embrapa Pantanal, mas sediada aqui em Campo Grande. E nós viemos para Campo Grande e a partir de então, quer dizer, desde essa época de 2008, assessorando e convivendo e participando de vários projetos de pesquisa e de vários projetos econômicos e comerciais atrelado ao melhoramento genético. E é até interessante a tua história, porque se a gente fazer um paralelo, até uma ligação, em especial o teu momento no Pantanal, ele é bastante ligado à história da expansão da pecuária no Brasil, né? Quando o gado chegou no Brasil pela primeira vez, no século XVI, né, vindo com os colonizadores portugueses, chegaram pela Bahia, inclusive os zebuínos foram os animais que vieram, e foram utilizados como animais de carga à época, né? Não foram animais para consumo, para abate, né, a não ser o leite, né, alguns, mas a ideia era utilizar os animais para a questão da cana-de-açúcar, né, para carregar, para ser carro de boi, para fazer o transporte. E com o crescimento natural do rebanho, a coroa portuguesa baixou um decreto dizendo o seguinte, que gado extensivo não poderia criar gado numa faixa de 80 quilômetros do litoral até o interior. E o gado foi jogado para o interior do Brasil e aí houve a expansão da quantidade de rebanhos. No século, acho que 17 ou 18, mais ou menos, o Brasil estava com 650 mil cabeças de gado já. E a expansão do interior do Brasil foi justamente a partir daí, né? A partir dessa chegada dos animais para serem animais de cargas. E claro que a abertura de centro-oeste, o desenvolvimento da pecuária brasileira, hoje tem o quê? 200 milhões de cabeças no Brasil hoje? Mais ou menos? Isso. De gado? Há uma controvérsia, mas é acima disso oficialmente. Qual o número que você fala, então, para a gente hoje? Não, então, há uma controvérsia muito no nosso meio que é menor do que isso na prática, mas o rebanho brasileiro está acima de 200 milhões oficialmente, né? Uhum. Bom, e a partir dessa época histórica aí, o gado adentrou para o Brasil, para o sertão brasileiro e foi crescendo. Para chegar hoje na gente aqui, essa quantidade de animais que nós temos, não só volume, mas aquela época eu acredito que ninguém pensava em melhoramento genético. Eu até vejo que quando você nasceu em 72, o melhoramento genético estava engatinhando no Brasil ainda, né? E o grande boom do melhoramento genético foi na década seguinte, né? Talvez nos 80 começou o grande movimento de melhoramento genético no Brasil. A gente pode dizer que a história do melhoramento genético ele começou há mais de 1000 anos com a avaliação visual dos animais. Isso era muito comum, né? Por exemplo, tem registros históricos bastante interessantes, por exemplo, dos beduínos com os árabes, né? Eles formatando a raça árabe em pleno deserto, no olho, mas assim, no olho e olhando quem que eram os melhores indivíduos para ele nesse sentido, mas não tinha nenhuma fundamentação baseada... Científica, né? E não tinha nenhuma fundamentação baseada em critérios
indicadores. Métricos e dados. Exatamente. Tinha mais a parte morfológica. E isso foi evoluindo para cerca de 150 anos para trás, começaram a ter os primeiros registros métricos, vamos dizer assim, de mensurações. E a partir de então, essas mensurações, até o final da década de 40 e 50, começaram a ter as modelagens matemáticas iniciais, que começaram a pegar esses dados métricos, ou seja, esses registros de pesos ou de tempos, ou de qualquer mensuração que eram feitas nas espécies domésticas, né, de interesse zootécnico, e começaram, assim, a tirar alguns parâmetros mais ligados ao genético. Porque na genética a gente tem que pensar assim, genética é resultado do meio. Na verdade, o fenótipo, a expressão do animal, daquele peso, daquela medida, é em função do meio e mais o componente genético. Então, a ciência do melhoramento animal ou vegetal, do melhoramento genético, ela se moldou em ferramentas estatísticas e depois, agora, com o uso da biologia molecular também, a gente está conhecendo mais os genes. Mas a ideia é isolar o efeito do ambiente, já que aquele peso ou aquela medida é em função do genético, mais dos efeitos ambientais atrelados àquele genético, e interagindo com aquele genético. Se nós isolarmos os efeitos ambientais, o que nos resta é o genético. Então, todos os esforços matemáticos, estatísticos e computacionais, enfim, todos os esforços dos melhoristas da ciência do melhoramento genético é conhecer mais o mundo da fração genética que está atrelada àquele desempenho. E isso começou no final, então, dessa década aí de 40, de 50, com importantes trabalhos aí, a gente pode citar vários pesquisadores e autores importantes nesse caminho, e foi justamente isso, nos últimos 30 anos, vamos dizer assim, pensando em melhoramento genético bovino, porque se pensarmos em melhoramento genético de outras espécies, como as de frango e suínos, isso profissionalmente se deu anteriormente aos bovinos. Mas foi na década de 50, né? Foi na década de 50. Foi, mas aí começamos a melhorar uma coisa que era importante. Primeiro, a gente queria achar metodologias que nos indicassem melhor o potencial genético a ser transmitido dos animais. Então, nós passamos aí de modelos que a gente chamava de modelo touro, ou de modelo reprodutor, e passamos para um modelo animal. Então, nós começamos a entender as inter-relações que os parentes dos animais, não só os seus descendentes e o seu próprio desempenho, pudessem contribuir para o valor genético daquele a ser passado para sua progênie. Depois disso, a ciência evoluiu para melhorar a precisão dessa informação. Então, a gente consegue estimar ou predizer, mas com qual confiabilidade isso se faz? Então, a calibragem dessa precisão começou a melhorar muito com o tempo. E hoje a gente está numa era bastante importante, que é a era da genômica, né? Nós estamos com genes aí sendo conhecidos, com os marcadores moleculares cada vez mais conhecidos, um número cada vez maior, com metodologias de se conhecer isso cada vez mais exponencialmente evoluindo. E hoje nós estamos na era da genômica que traz para a gente novos horizontes em termos de precisão e de conhecimento desse mundo genético. Márcio, há uns 5 anos eu fiz uma pergunta para um pesquisador e a pergunta foi muito ligada ao que você está trazendo para a gente agora sobre a evolução, o crescimento do melhoramento genético. E eu perguntei naquela época o seguinte: nós já havíamos chegado já num nível, né, num ponto que não haveria ainda para onde crescer no melhoramento genético, né, porque eu não acreditava que tinha mais para crescer. De tanta evolução que a gente estava vivendo, que a gente via tanto melhoramento genético, a impressão que dava que nós não tínhamos mais para onde ir, né, ou para onde caminhar. E a gente vê que não, que eu estava enganado e que a genética é o melhoramento certo
E eu vou repetir essa pergunta 5 anos depois. Nós já chegamos ao ponto máximo do melhoramento genético ou ainda tem muita coisa para acontecer? Tem muita coisa boa para acontecer. Você falou uma coisa muito interessante. Vamos ver o impacto do vamos pensar assim nas pessoas da cidade. O que eles estão conversando de melhoramento genético que impacta a minha vida? É simples de entender. Por exemplo, botando na ciência animal, no final da década de 50, esse frango que a gente come aí no mercado, que a gente vai comprar o peito de frango no mercado, esse frango pesava menos de 1 quilo, com 56 dias. Ou seja, próximo de 2 meses, um frango pesava menos de 1 quilo. Hoje, o potencial genético desse mesmo frango, comendo um pouquinho mais só de comida do que comia naquela época, é de 4,5 kg. Ou mais do que 4,5 kg. Em quanto tempo? Em 56 dias. No mesmo tempo? No mesmo tempo. Então, isso é potencial genético. Então, o que nós fazemos? Evoluímos com isso. Mas quer mais do que isso? Não. Hoje a genética, ela se molda por propósitos. Então, que propósito nós temos hoje? Hoje, por exemplo, vamos pensar na pecuária de corte. Hoje o consumidor quer o quê? Ele quer um produto que seja seguro, acessível e com qualidade. E existem diferentes perfis de consumidores. Por exemplo, existe consumidor que quer uma carne de qualidade. Qual que é o objetivo genético nosso? É melhorar as condições, o objetivo produtivo é melhorar as condições de meio, então nutrição, sanidade, enfim, todos os processos, pastagens, etc., para produzir uma carne qualitativamente boa, dar ambiente para termos uma carne qualitativamente boa, mas que o perfil genético melhora a qualidade dessa carne. Para qualquer nível de consumidor, de qualquer faixa e condição social. Só que existem mercados, por exemplo, que quer uma carne com determinadas características. Por exemplo, o mercado grill, um mercado gourmet, por exemplo, que está em plena expansão, ele busca a carne com determinadas características. O que isso é traduzido para o mundo do melhoramento genético? Nós temos que criar características ou criar modelos de seleção de animais que vão produzir animais com essas características. Então, hoje, conhecendo melhor a ciência do melhoramento genético e os indicadores que ela nos dão para tomar as decisões de que produto temos que produzir, hoje isso é muito mais claro, mais preciso, mais tranquilo. E o que acontece? Com isso, a gente consegue ter melhores resultados na prática, advindos do modelo de seleção. E atender demandas diferentes. Exatamente. Fantástico. Márcio, bom, antes da gente ir para o intervalo comercial, só vou voltar um passozinho atrás, até para desmistificar uma cultura que foi pregada, né, na sociedade sobre a questão do frango, né, o frango. Todo mundo fala assim, o frango só é o que é hoje, grande desse jeito, por conta de hormônios. Não tem nada a ver com hormônio, tem a ver com melhoramento genético. O frango de 58, década de 50, que pesava menos de 1 quilo, né, com 56 dias, hoje o mesmo frango com 56 dias pesando 4,5 kg, não tem aplicação de hormônios no frango. O que faz o frango ganhar peso, o que faz ele desenvolver, foi o melhoramento genético dessas aves. Perfeito, muito bem colocado. E isso também é para bovino, isso é para qualquer espécie. Então hoje a gente consegue, via melhoramento genético e várias atitudes importantes na criação desses animais, trazer uma carne cada vez de melhor qualidade. Isso do ponto de vista genético, a gente tem essa obrigação social. E com mais saúde, segurança alimentar, né, Márcio? E segurança alimentar. Maravilha. Bom, a gente pede licença aqui ao Márcio, nós vamos para o intervalo comercial, são 8 horas mais 29 minutos, daqui a pouquinho também vai chegando o repórter CBN e eu já volto com o Márcio para a gente continuar nesse bate-papo falando sobre melhoramento genético. O Paulo Cruz, que já está aqui, ele é um exemplo de melhoramento genético humano, viu? Olha lá, daqui a pouquinho voltamos. Rapaz, eu gosto dessa viola, Valdir. Deixa eu tocar mais um pouquinho essa viola. Que delícia essa viola, rapaz. Isso também é agro, viu? Moda de viola também é agro. Olha o batidão da viola.
Gosta, Márcio? Quem não batendo de gosta, viola? Maravilhoso. Lá no Pantanal, como é que eram os dias no Pantanal, lá na folga? Não tô falando do trabalho, não. Quando tinha violada, não? Tem. O que acontece no Pantanal é que a gente tá perdendo muito talento, né? A nova geração faltava mais ter essa parte cultural ser repassada entre gerações como era antigamente. Hoje a gente tem influência muito da internet, de outros meios. Então essa questão cultural a gente sente uma falta muito grande, mas tem alguns talentos lá que suprem a nossa carência para uma viola como essa aí. De vez em quando a gente acha uns talentos desses. Sabe que você tocou num ponto agora que eu acho fundamental, a gente pensar, claro, que na questão produtiva, a questão econômica, mas a cultura tem que manter também dentro do negócio agro, né? Tem que manter a cultura, né? Eu acho que a cultura e a experiência, ela falam tanto quanto a ciência, para mim. Então eu, particularmente, quando eu fui para o Pantanal, eu vou citar o exemplo Pantanal, porque nós estamos num estado maior do Pantanal do Brasil. E isso é intrínseco a gente, é um privilégio, é uma graça de Deus a gente estar aqui e ter isso. Mas o Pantanal, ele me trouxe muita sabedoria não aprendida na academia. Pela experiência, por exemplo, essa relação de manejo de animais na cheia, na seca, essa questão hoje, por exemplo, que está em voga, não quero polemizar, mas a questão dessas queimadas em função das fazendas, muitos dos pantaneiros têm uma experiência incrível em relação a isso, que deveria ser melhor aproveitado. Bom você tocar nesse assunto, viu? Bom você ter tocado nesse assunto, porque quem não está no ambiente e dá pitaco, fala coisas que não sabe. Exato. Né? Gente que lá do outro lado do mundo vem falar do homem pantaneiro, vem falar da queimada no Pantanal. E você suscitou agora um tema, um assunto fundamental. E eu vou aproveitar esse gancho. E isso tem sido muito falado hoje na pecuária. Pecuária sustentável, sustentabilidade. Existe uma relação direta, intrínseca com sustentabilidade e melhoramento genético, Márcio? Existe, por incrível que pareça, eu acho que todas as tecnologias que visam aumentar o ganho por área, ela é sustentável. Então hoje eu prego e defendo que o melhoramento genético, a genética, ela é um insumo de produção para a sustentabilidade da pecuária. Por quê? Porque se eu tenho, por exemplo, numa fazenda, o meu ambiente de produção, que é o sistema de produção definido, o fator genético vai ser o fator que vai contribuir decisivamente para eu produzir mais ou animais mais eficientes e mais produtivos dentro daquela área específica. Então eu não tenho a pressão que se faz pensando, aí eu pego isso da minha propriedade, passo para do vizinho, passo para do município, passo para do estado, passo para o Brasil. Quanto melhor e mais eficiente for os rebanhos, menor vai ser a pressão sobre áreas de preservação. Importante isso, hein? Isso é um detalhe importante, hein? Então, o que eu acho é que vai acontecer, e é o que acontece na agricultura profissional e legal e racional e sustentável, é que nós estamos aumentando o Brasil de uma maneira geral em todas as culturas. Na agricultura isso já é celebrado, mas na pecuária nós estamos migrando a passos não curtos para isso, é de termos cada vez mais uma pecuária mais eficiente, mais produtiva e com maior produção por área. E qualidade de carne também, né? E sem falar nos outros atributos que compõem esse rótulo. Então, ficamos na eficiência, então. Não ficamos só na eficiência, nós vamos produzir com objetivos definidos de mercado, com qualidade melhor e de uma forma muito mais sustentável. Então, respondendo a sua pergunta, melhoramento genético, a genética ela é um insumo de produção sustentável. Por quê? Porque ela é um dos ingredientes muito importantes para que nós aumentemos a produtividade por área. Se aumentamos a produtividade por área, nós demandamos de menos áreas para produzir a mesma coisa. Então, isso é um conceito de sustentabilidade que nós estamos migrando a passos importantes aí para botar a pecuária do nosso país como rótulo, com outros adornos
e com outras ações, mas uma pecuária essencialmente sustentável. Bom, a gente está partindo praticamente para o encerramento do programa. Deixa eu fazer uma pergunta para você, que ela eu venho trazendo ela desde o início do programa, sobre melhoramento genético, sobre ferramentas. O que é melhor, o que é mais ideal para o produtor, pensando na questão econômica e também sustentável? O touro ou o sêmen? Os dois. Os dois? Os dois, porque depende do sistema de produção. Se eu não consigo fazer a inseminação por algum motivo, a inseminação IATF, a inseminação em tempo fixo, usar a inseminação, eu posso usar touros com a mesma qualidade. O que é importante? É que você tenha os seus objetivos de produção muito bem definidos. Então, se eu sei o que produto eu tenho que produzir, eu sei que produto eu tenho que melhorar. Se eu sei que produto que eu tenho que melhorar, eu vou buscar ferramentas, indicadores genéticos, quer seja via uso de touros melhoradores, quer seja via sêmen de touros melhoradores, para eu atingir aqueles objetivos. Quem impacta mais no melhoramento genético, o touro ou a vaca? O touro. Na verdade, a metade dos genes vem das vacas. Mas por que o touro impacta mais do que a vaca? Porque ele deixa mais descendentes do que a vaca. A vaca, ao longo da vida dela, vamos pensar assim, numa geração, numa safra de bezerros, eu tenho, vamos supor, em 1000 vacas eu vou ter, exemplo, filhos de 30, de 20 touros só. E filhos das 1000 vacas, por exemplo. Então a vaca produz um bezerro só e o touro produz 30, 20 e dependendo se for por inseminação, até mais do que isso de filhos. Maravilha. Márcio, a gente tem acompanhado nos últimos anos para cá uma mudança de comportamento na pecuária brasileira, não só na questão do melhoramento genético, mas também nas questões sensoriais, né? O sentimento do consumidor em especial. E isso obrigou a pecuária a buscar a qualidade da carne de melhor qualidade. E aí nós colocamos sabor, maciez, né? A apresentação da carne. E aí a gente está abordando hoje a gourmetização, hoje na pecuária de modo geral, a gente está abordando a gourmetização da pecuária, né? Eu não sei se o rebanho brasileiro bovino, que está na casa aí dos 200 e poucos milhões de animais, e o Paulo Cruz já olhou para mim assim e falou, opa, que número que é esse, hein? Paulo Cruz chegou aqui agora. Bom dia, Paulo. Daqui a pouco eu falo com você. Vai lá, bom dia. Tá bom, muito bom dia. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes. Deixa eu só fazer uma pergunta para o Márcio Ribeiro aqui. É o seguinte, essa transição de qualidade da carne agora, né? Primeiro fizemos um trabalho de melhoramento genético, só que nós temos um rebanho comercial. Ainda assim, nós não temos a carne ideal. Porque aquela carne do dia a dia não é aquela carne que todo mundo come no final de semana. Vai levar um tempo ainda para a gente colocar, né, no mercado, tirar esse volume que nós temos de carne não de qualidade, colocar uma carne melhor para ser aquela carne do dia a dia, carne comum. Quanto tempo você acha que leva isso? É difícil responder, mas o que Entendeu a pergunta? Ela é complexa. Não, eu entendi, mas o que eu penso é o seguinte, o que nós estamos... O resultado de uma carne de qualidade, ela depende de alguns conceitos, por exemplo, como a idade dos animais. Então não interessa se é taurino, zebuíno ou cruzamento. Depende de raças. Não depende de raça. A idade é preponderante. Nós estamos diminuindo a passos largos a idade dos animais. Então nós já estamos melhorando várias características, que a gente chama de características organolépticas, que são a maciez, a suculência, todas essas partes de qualidade de carne. Que traduzem no sensorial. Só diminuindo a idade. Existem características relacionadas ao ambiente de produção, então à alimentação, aos cuidados sanitários, ao bem-estar dos animais, desde a produção, quando ele é bezerrinho, vamos falar até antes, desde a gestação até chegar dentro do frigorífico, que é importante para essa qualidade de carne. Existem as características relacionadas à indústria em si, ao processamento, à embalagem, etc. Então, o que acontece é que isso é uma coisa complexa. O que eu diria dentro de melhoramento genético é que nós temos cruzamentos importantes que já atendem esse mercado gourmetizado e também atendem a um mercado, vamos dizer assim, intermediário disso. E o que eu acho mais importante é que a gente está criando cruzamentos e criação de gado no país, que a pessoa de baixa renda que vai comer uma carne moída... Isso, você entendeu direitinho o que eu quero falar. Ela vai comer uma carne de qualidade. Ela vai... o que a gente acha, e é fato, é que à medida que a gente for evoluindo a nossa pecuária geneticamente,
todo mundo vai comprar um bife de segunda-feira lá e não vai reclamar que ele está mais duro. Pronto, você entendeu a minha pergunta, ele é isso vai ter mesmo. isso. Mas existe também o mercado grill, gourmetizado e com carnes super especiais que também é atendido do conceito genético. Sempre vai existir, mas o que eu quero dizer é que todo mundo merece comer uma carne boa. É isso que eu quero merece. dizer, Agora, essa diferenciação gostosa, de qualidade de carne existe mesmo em mercados bem estabelecidos. Por exemplo, Estados Unidos. Estados Unidos existe a carne standard que vai fazer hambúrguer. O que não dá para você chegar e comprar uma carne achando que quando você morde, quebra até a dentadura, né, Paulo Cruz? Pois é, mas eu escutando vocês falando o seguinte, a gente que é o consumidor final, eu falo que de boi eu entendo só de bife, de vez em quando pinta lá em casa. Né? Por que eu brinco assim? Porque a carne subiu muito de preço. Exato. Então, quando a gente fala de carne de segunda, carne de segunda e terça-feira e carne do fim de semana, eu estou pagando, eu acho caro pela carne. A gente entende todo o custo da produção, insumo, né? Pesquisa. Agora, é seca, igual o queijo. Eu fui comprar queijo numa conveniência, eu me assustei. O queijo subiu mais de R$10 o quilo, eu pagava 19, 20 reais no quilo, tá R$30 o quilo. Tem a entre safra, tem uma série de questões. O fogo, porque o leite, porque o capim, porque não sei o quê. Então, por que não? Assim, eu acho que a gente está falando de aprimoramento, né? Eu acho que assim, a carne, tudo bem, você tem aquela carne que é mais do que especial. Vou fazer uma defesa aqui. Você tem aqueles bois especiais, o Angus, aqueles boi chinês lá, que é... Wagyu, japonês. Wagyu. Então, aí, beleza, eu tô comendo uma carne especial. Mas por que não a carne de segunda, terça e quarta-feira também ser uma carne boa? Um dia eu fui comprar meu filho foi num mercado e comprou uma carne lá que pagou o mesmo preço lá, um colchão mole, colchão duro, sei lá. E a carne estava realmente dura, fazia jus ao nome. E aí vai num açougue e já compra uma carne melhor. Então por que a gente está com esses boi de segunda ainda, de segunda na segunda e terça-feira, e fica só o boi bom pro fim de semana? Pro sábado e pro domingo. Eu vou falar, vou me expressar. Boa pergunta, Paulo. Gostei dessa, hein, Paulo? Eu adorei a pergunta e a colocação do Paulo. Eu acho... Tem dois conceitos que eu queria falar. Quando eu pensei que você ia falar de segunda, carne de segunda, existe um conceito de carne de segunda e de primeira. Hoje a gente está quebrando esse conceito de carne de segunda. Por exemplo, eu vou te falar. Márcio, eu prefiro vários cortes da chamada carne de dianteiro, que eles falavam carne de segunda, que é muito mais barato, inclusive do mercado gourmet. Ponto de peito. Ponta de peito, uma paleta, paleta maravilhosa. Aí você tem no Pantanal tem um tal do surtum, que é uma das carnes mais baratas que se tem, e prefiro o surtum, eu particularmente, num bom churrasco pantaneiro, do que a picanha. E a ponta de peito, não é? Então, nós temos alternativas. Realmente, a carne hoje está num preço elevado para os padrões de consumo de classes mais baixas, e há substitutos de proteína do mundo. Então, quando a gente fala de agro, tudo que você come é agro. Então, há substitutos de proteína à altura de outras fontes de carne, e que isso sempre vai ser sazonal. A gente teve épocas também que a gente conseguia, entre aspas, né, dependendo do poder financeiro das pessoas, comer picanha todos os dias, porque estava muito barata a carne. Então, a sazonalidade de mercado... Atualmente, a sazonalidade está num viés de alta para preço do consumidor final. Mas o que eu digo é o seguinte, isso um momento vai baixar e vai ter carne barata em algum momento. Mas o que a gente tem que estar importando é o que o Paulo falou. Nós temos que ter carne de qualidade da segunda-feira. A gente tem que diminuir isso. E ter carne moída de qualidade, ter carne... Eu vou comprar pouquinha carne para atender as minhas demandas de necessidade de proteína ou do meu gosto culinário, mas eu quero fazer aquele meu molho de macarrão à bolonhesa lá, com pouquinha carne, mas que esse molho saia com o mesmo padrão na segunda-feira, no domingo, maravilha, etc. Então, o que a gente tem que estar preocupado no mundo do agro é atender as demandas do consumidor com qualidade. Legal, bom, já chegamos ao fim do nosso CBN Agro hoje, já peguei 5 minutinhos do Paulo. Não, mas tá bom, eu tô aqui junto, pô. Então Paulo, tá bom. Abração pra você, muito obrigado pelo espaço de 5 minutos a mais. Desculpa. Obrigado, não, mas tamo junto. E você vai voltar de novo, viu, Márcio? Porque não esgota nunca esse assunto. Quando a entrevista é boa, a gente sempre termina assim, não acabou o assunto, tem que voltar de novo. E sempre a gente tem que voltar de novo. Vou até marcar com ele já, viu? Hoje ainda já marco para voltar ainda este ano com a gente aqui. Feito?
Eu agradeço Márcio. enormemente, foi um prazer enorme conhecer vocês todos. Essa rádio é fantástica, esse programa é muito bacana e estou à disposição sempre. Muito obrigado, Paulo, muito obrigado, Éder. Tamo junto. Obrigado, gente. Obrigado, Paulo Cruz. Tá chegando, acelerando com o CBN Motors. Tchau, até a semana que vem. CBN Agro, com Éder Campos.